contar a história de um menino incrível que, quando cresceu, se tornou um grande escritor. No interior de São Paulo, na cidade de Taubaté, em 1882, nasceu um menino incrível que recebeu o nome de José Renato Monteiro Lobato, mas as pessoas o chamavam carinhosamente de Juca. Seu pai chamava José Bento Marcondes Lobato e a sua mãe chamava Olímpia Monteiro Lobato. Ela que ensinou Juca a ler e escrever as suas primeiras palavras. Depois da morte de seu pai, Juca ganhou a bengala dele e nela tinha as iniciais do nome do seu pai, JBML, José Bento Marcondes Lobato. Como Juca queria muito usar a bengala que pertencia ao pai, resolveu mudar o seu nome para José Bento Renato Monteiro Lobato. E olha que ele mudou mesmo. Ele passou dias memoráveis de sua infância na fazenda do avô materno, o Visconde de Tremembé. Na fazenda, ele gostava de ficar na varanda, olhando a porteira, o ribeirão, e de correr na mata com as suas duas irmãs. Passava horas brincando, subindo em árvores e pescando no riacho. Mas ele não dispensava um bom livro de aventuras que lia na biblioteca do seu avô, a qual tinha livre acesso. E essa estima e hábito o acompanharam durante toda a sua vida. Desde pequeno, escreveu para os jornaizinhos dos colégios que frequentou. Continuou escrevendo depois de formado em Direito e, em vez de trabalhar como advogado, tornou-se um grande escritor, considerado um dos maiores autores de histórias infantis. Sua obra mais conhecida é O Sítio do Pica-Pau Amarelo, composta de 23 volumes. Ele amava desenhar e escrever história e disse: ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. E assim nasceu O Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez tanto sucesso que foi parar na televisão. E você, sabia que o sítio do seu avô, um casarão em meio de uma extensa área coberta de frondosas árvores frutíferas, inspirou a criação de suas histórias e de seus personagens mais conhecidos na literatura brasileira? Você conhece os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo? Não? Vamos conhecê-lo? Emília, uma boneca de pano viva, falante, sapeca, com sentimento, cheio de ideias próprias, palpiteira, muito mandona, conhecida por suas críticas e gênio forte. É a melhor amiga de Narizinho. Pedrinho mora na cidade e ama passar férias no sítio de sua avó. É muito esperto e corajoso. Imagine só, o Pedrinho encurcou em pegar um saci. E não é que ele pegou? Mas isso é uma outra história. Narizinho mora na casa grande do Sítio do Pica-Pau Amarelo com a avó Dona Benta. Ela se chama Lúcia, mas por causa do seu nariz arrebitado, todo mundo a chama de Narizinho. Ela adora pipoca e já sabe fazer os bolinhos de polvilho da tia Anastácia. Narizinho vive sonhando. Ela é prima de Pedrinho e os dois são netos de Dona Benta. Dona Benta é a avó das crianças, a dona do Sítio do Pica-Pau Amarelo, muito inteligente que gosta de ler e vive contando belas histórias e estimulando a imaginação e curiosidade das crianças e da boneca. Tia Anastácia é uma cozinheira de mão cheia
e muito simpática, que trabalha para Dona Benta, no sítio do Pica-Pau Amarelo. Todos adoram ela e amam seus bolinhos de chuva. Ela que fez a Emília com retalho de pano e deu para Narizinho e criou também o Visconde. Visconde de Sabugosa. Assim como Emília, o Visconde também é um boneco vivo, feito de sabugo de milho, conhecido por sua inteligência, tem atitude de adulto e é muito medroso e vive fugindo das galinhas de Dona Benta. Cuca, vilã que aterroriza a todos no sítio e vive planejando invadi-lo. Será que ela consegue? Saci Pererê. Ele tem uma perna só, usa um gorro vermelho e pita um cachimbo de barro e vive aprontando travessura. Gosta de pregar peças nas pessoas, vive azucrinando a vida de todos no sítio. Ficou muito amigo de Pedrinho depois que ele o tirou de uma garrafa. Ele é primo da Cuca. Outros personagens conhecidos e recorrentes também não podem ficar de fora, como o Marquês de Rabicó, o tio Barnabé, o burro falante e além dos personagens folclóricos como a Iara. Essa grande obra literária até hoje é lida por muitas crianças e adultos. Cada página estão repletos de grandes aventuras e muitas brincadeiras. Monteiro Lobato escreveu muitos livros, mas suas principais obras literárias foram feitas para o público infantil. Ele é um dos primeiros escritores de obras infantis do Brasil e da América Latina. Por isso, no dia do seu nascimento, dia 18 de abril, chamado Dia de Monteiro Lobato, é o dia do livro infantil. Hoje, o sítio do seu avô chama Sítio do Pica-Pau Amarelo e se tornou um museu. O espaço ainda abriga um teatro e uma biblioteca infantil com as obras de Monteiro Lobato. Há programações de oficinas de arte para o público infantil, brincadeiras, peças teatrais com os personagens imortalizados pelo autor. Do lado de fora, uma área verde é um convite para um piquenique ou uma das mais gostosas travessuras de crianças, subir em árvores. A entrada é gratuita e tudo isso é permitido no local. Monteiro Lobato gosta muito de escrever para as crianças e jovens e com o pó de pirim-pim-pim soltou as amarras da fantasia. Nas asas da imaginação, seus leitores viajam com a turma do sítio através do tempo e do espaço, a uma velocidade superior à da luz. Voa ao passado ou ao futuro, para voltar sempre cheios de novidade. Em suas aventuras encontra deuses gregos, convivem com Branca de Neve, Peter Pan, Dom Quixote, Gato Félix. São histórias que divertem e atiçam a curiosidade. Não é à toa que sempre fica um gostinho de quero mais.